Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao programa. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart e é muito bom ter você conosco, juntamente com Lauren Larson, Dave Smith, Dr. Don Paul Gray e com Ítalo. Estava na rádio em Houston, no Texas, certa vez, e o gerente da rádio de 50 mil watts recebia ligações e eu estava respondendo as perguntas e às vezes durava 3 horas. E uma vez uma mulher ligou e dava para ver que ela estava sendo sincera e não era brincadeira. Ela perguntou: irmão Swaggart, quando eu peco, o que eu devo fazer? Devo ligar para um padre ou para um pregador? Eu devo ir para uma igreja? Eu devo me ajoelhar de uma certa maneira? E uma longa lista e por aí vai. E você ficaria surpreso com o número de pessoas que têm ideias erradas a respeito desse tópico que é muito importante. E eu respondi: não, querida, você não tem que ir para lugar nenhum. É só pedir para o Senhor te perdoar em seu coração. Eu fiz algo errado, me perdoe por favor. Eu não deveria ter feito isso. Em seu espírito e em seu coração, não precisa ser em voz alta. Um homem, em poucas palavras, disse: lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E ele acordou na glória. Não tem nada a ver com postura, e não tem nada a ver com quantidade, não tem nada a ver com o lugar aonde você está, ou sua localização, nada disso. E então ela respondeu: isso é uma resposta muito boa. E eu disse: é o que estamos aqui para fazer. Mas é assim que eu vejo o arrependimento diante do Senhor. E se levarmos além disso, vamos acabar tendo problemas. Você disse que se o meu pecado envolve outras pessoas, Sim, exatamente. então eu deveria ir até elas e me desculpar com elas. Certo. Mas se você pensar por um momento na minha salvação, algumas pessoas foram ensinadas que devem ir e fazer tudo o que é certo. Mas eu era uma bagunça quando eu fui salvo com 26 anos. Não havia como eu voltar e mudar toda a minha vida. Não tem como. Senão eu estaria tentando me corrigir com as pessoas pelo resto da minha vida. E não podemos fazer isso. E Deus não tem isso em mente. É aquele evento que está em andamento, é aquela situação que está acontecendo agora, que nós temos que resolver, me perdoe, que nós temos que resolver e ir adiante. Mas se você roubou a vaca de alguém e você se lembra disso, você deve devolver, né? Com certeza, você vai ter que devolver, hein? Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com o crente. Se existem algumas circunstâncias, eu nunca diria Mas nunca. aqueles que dizem que tem que confessar um pecado para o outro, tem que dizer várias coisas. Isso já destruiu casamentos, já destruiu vidas. E não é isso que Deus quer para as pessoas. De forma nenhuma. Pense sobre a Igreja Católica. 1,5 bilhões de pessoas no mundo hoje são encorajadas todas as semanas para entrar numa cabine e contar os seus pecados a um homem. Ao invés de contar para Deus. Apenas vá até o altar e fale com Deus por si mesmo. Irmão Swaggart, voltando a 1 João, enquanto a Revolução da Graça nos ensina que 1 João 1-9 é escrito para não crentes, o que você faz no capítulo 2, que eles dizem que é escrito para os crentes, e João diz que: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eles os acusariam de que ele estaria criando uma consciência de pecado. Mas ele diz: se alguém pecar, e agora ele está falando com seus filhos, então ele está falando com crentes. Exato. O contexto confirma isso. Ele diz: um advogado temos para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque nós temos um intermediador que já pagou o preço. Nós temos a garantia
de sermos livres do fardo do pecado quando levamos até Ele. Venha para o trono com o quê? Com ousadia. Venha até o trono da graça com ousadia. E peça por quê? Por misericórdia e ajuda. Eu também não te no seu condeno. tempo de necessidade. Palavras divinas que vieram dos lábios da misericórdia, como uma doce canção. E eu também não te condeno, diz o Senhor dos Senhores. Condena. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Meu Deus do céu, Amém. Glória a Deus. Você não sabe que o dia daquela jovem terminou de maneira diferente? Ela saiu de lá e provavelmente ela estava dançando. O fardo do pecado precisa ser tirado. E vai ser, se for confessado. Se levarmos até o Senhor, e nós sabemos, sabe, a nossa fé está nisso também. Sei que vocês já tiveram que fazer isso e vou explicar porque vocês não sabem. É isso. Vocês nunca tiveram que pecar e pedir perdão diante do Senhor, não é? Vamos voltar para esta história. A história de Jesus. Colocaram aquela mulher na frente dele. Nós a pegamos em pecado. O que devemos fazer? Perceba isso. Ele não perguntou quais eram os seus pecados. Ela não confessou nenhum pecado diante do Senhor. Não. Mas ele lidou com isso. Ele falou, vá e não peques mais. Algumas pessoas perguntam como ele pôde fazer isso, como pôde ver o pecado e não exigir isso e aquilo dela, porque a lei exigia que ela fosse apedrejada até a morte. Mas ele pagaria o preço na cruz do Calvário. Certo. E a situação foi resolvida assim. Sim, ele pagou por elas. Ele vive para interceder por mim. Então eu posso ir até o Senhor confiante de que se eu seguir o seu padrão como ele nos ensinou, então o perdão é garantido, pois ele já pagou como seu pai te ensinou, no passado, no presente e no futuro. Ele não precisa voltar para a cruz e pagar os preços pelo meu pecado que eu cometi ontem ou amanhã. Mas ele quer que experimentemos a liberdade do peso do pecado que é tirado. Então nós podemos continuar com nossas vidas e fazermos o que ele quer que façamos e sermos aquele que ele quer que nos tornemos. Ele não pode fazer isso debaixo do pecado não perdoado. É maravilhoso saber que nós temos uma consciência limpa diante do Senhor. Mas agora, eles ensinam que os pecados são perdoados automaticamente? O ensino, mais uma vez, é diferente de lugar para lugar. Mas a voz que lidera a Revolução da Graça crê que uma vez salvo, sempre salvo. Então não há necessidade de convencer alguém do pecado. Uma vez que você está salvo, é isso. E se você duvidar disso, então se você se preocupa com o pecado, então a sua fé é ineficiente. Você não crê no que Deus fez. Isso é verdade, até um certo ponto. Mas não ao ponto de que eu tenho que lidar com o pecado, então eu não deveria confessar o pecado. Não, verdade, certo. Então nós não ensinamos a segurança eterna incondicional. Verdade. O indivíduo que eu estou pensando ensina. Nós ensinamos a segurança eterna. Desde que a sua fé permaneça em Cristo, você é salvo. Você vai para o céu. Mas nós não ensinamos que você não precisa lidar com o pecado. Eu acredito, posso estar errado, mas acredito que esse evangelho, vamos dizer assim, é aceitável para muitas vidas e corações porque é uma desculpa para o pecado. E nós concordamos nisso? As nossas experiências com pessoas e igrejas, Dan Burrett, um amigo nosso, um ministro que já faleceu, ele falou com uma pessoa que estava na igreja e a frase dele foi assim: eu amo ir para a igreja, porque eu nunca tenho que mudar. Eu nunca tenho que mudar. E uma das marcas principais do Evangelho de Jesus Cristo é que muda as pessoas. É exatamente sobre isso. Crescimento. Como é que é? Né? Voltamos já já.
Jesus Cristo liberta os cativos e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta. Eu acho que o que estamos estudando agora, se você nos acompanha todos os dias, é algo muito interessante e junta situações que estão acontecendo agora mesmo com aquelas que já aconteceram há 2.500 anos atrás. E se você se importa com a ordem mundial, então você vai amar ouvir sobre isso. E o Lauren fez uma pergunta para o John. Faça essa pergunta outra vez, por favor. Certo. Nós estamos estudando Daniel. E Daniel estava pensando sobre todos estes eventos no versículo 21, durante a hora do sacrifício da tarde. E você mencionou que mesmo após 60 anos de estarem no 70 cativeiro, anos. eles ainda, sim, ele ainda pensava sobre o sacrifício da tarde. E mesmo assim, quando chegou o tempo para a nação de Israel ser libertada, debaixo do decreto de Ciro, eu creio, um número pequeno de pessoas que estavam no cativeiro escolheu voltar para Israel. E o resto, durante aquele período de tempo, eles foram espalhados pelo mundo. Você tem uma ideia do porquê isso aconteceu? Porque a maioria não quis voltar? Eu vou te dar um pouco de história nisso, porque sim, mais uma vez, quero olhar para a história da perspectiva judaica. E isso é o que eu acredito. Martin Gilbert escreveu sobre isso. Os judeus que estavam no cativeiro, lembram-se? Houve um cativeiro anterior na Assíria. Teve vários judeus que foram para a Síria, que é o norte de Israel. Na verdade, Israel era considerado Síria naqueles dias. E durante aquele exílio, você teve vários indivíduos do cativeiro que eram da Assíria, trazidos para o que hoje chamamos de Samaria. E eles se tornaram conhecidos como os samaritanos. Eles conheciam um pouco do judaísmo e eles conheciam um pouco da sua própria religião doméstica. Um grupo misturado. Havia uma mistura de gente lá. E quando os assírios, é claro, foram derrotados, houve uma diáspora de lá. Então os judeus começaram a partir, e alguns dizem que subiram para o que hoje nós chamamos de Rússia moderna, para os Balcãs, apenas para escapar. Então os cativeiros da Babilônia, você está correto, em Esdras há um relato de cerca de 50 mil que voltaram para Israel. E um pouco mais que voltou com Neemias um pouco mais tarde. Mas a maioria ficou, eles haviam construído suas casas naquela nova terra. E claro, estas novas terras foram conquistadas. Podemos ver que houve conquistas adicionais. Você começa a ver mais dispersão. Então, na época de Cristo, você teve o Império Grego entrando, assim como o Império Romano. E depois, em 70 depois de Cristo, você tem o colapso do templo. E falaremos sobre isso no versículo 26 deste capítulo. Depois do fim do Messias e a destruição do templo, houve uma diáspora lá. Muitos judeus deixaram a terra por um período de tempo. E novamente, em 132 e 135 depois de Cristo, houve uma revolta conhecida por um indivíduo judeu que pensaram que ele seria o Messias naquela época. Então houve uma dispersão maior. Os judeus desceram para o sul, no que chamaríamos de Síria, ou melhor, Arábia Saudita, na cidade de Rafir, que ficou conhecida no Islã, e que ficou conhecida como Medina, a cidade do profeta. Eles subiram para a Europa e se espalharam, é claro, por todo o Oriente Médio. E claro, sob a rainha Sabá, houve muitos que falaram que por causa do seu relacionamento com Salomão, houve a presença de judeus na África. Alguns desceram para a África. Nós até vemos alguns dos discípulos que iriam para lá depois da diáspora. Só um instante, John. Nós gravamos no campo de onde eles tinham transportado vários etíopes e tal. Eu acredito que esse foi a Operação Salomão. Certo. Quando os israelitas foram para lá, certo, resgatar os judeus da Etiópia e trazer para Israel. E nós pousamos, e não era um aeroporto, era uma pista de grama e tal. E o avião levantou o pouso de lá, e eu lembro que estávamos esperando o avião vir buscar nós dois.
E era um avião diferente daquele que eu expliquei alguns programas atrás. E um dos dois motores naquele avião, eu não acho que o avião estava nem 3 metros do topo das árvores. E ele veio, fez uma manobra e pousou de maneira chocante. E uma menina de 17 anos saiu do avião. Ela estava pilotando o avião. E ela disse, agora é a sua vez, você pode vir também e tal. Mas ela pilotava muito bem, viu? Vou te dizer. Mas pode concluir o seu raciocínio. Todas essas várias diásporas que aconteceram, desde o cativeiro da Babilônia, o cativeiro da Assíria, as dispersões que vieram através dos diferentes impérios, colocaram os judeus e os espalharam por todo o mundo. Eu acredito que a razão pela qual eles foram espalhados é que se eles estivessem em um local centralizado, teria sido muito mais fácil para Satanás destruí-los. Esse era o seu plano. Ele trabalhou em muitos planos. Vemos toda a festa de Purim, a ideia de Ramã tentando construir a forca, não era apenas para enforcar Mordecai, mas para destruir todos os judeus por decreto político. Hitler fez a mesma coisa em seus esforços para tentar erradicar os judeus, porque os judeus são um estandarte para o mundo de que a promessa da aliança de Deus com Abraão não foi quebrada. Agora nós, na nova aliança, podemos celebrar Cristo e o que ele fez na cruz, mas isso é parte da aliança abraâmica, a semente, a justiça que vem por meio de Deus. Eles se conectam. Então, o que vimos na sua geração, e o Dr. Gray, você provavelmente nasceu naquela época, começamos a ver em 1948 um reconhecimento oficial da reunião de judeus de todo o mundo. Você falou sobre a Etiópia, a Operação Salomão. Houve uma operação tirando os judeus do Iêmen, operação de judeus saindo do Iraque. Tudo isso acontecendo com os judeus sendo tirados de suas terras. A Rússia, especialmente da Rússia, da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, voltando para a terra de Israel para formar uma nação de um povo que não era um povo em seu país, mas judeus ao longo da história. Como eu disse no Salmo 137, eu citei isso, antecipando e buscando o reagrupamento de si mesmos na sua terra natal. E sim, eu estou falando de 1948. Isso foi em 1948. E olha, isso é muito interessante. Nessa época eu tinha 13 anos de idade. E eu lembro que estávamos assentados na frente da minha casa. O meu avô, a minha avó, a minha mãe, o meu pai estavam ali com outras pessoas. Eu estava ali só ouvindo. Hoje em dia, por causa da televisão, as pessoas não fazem mais isso, mas era assim na época. E eu me lembro que eles estavam discutindo sobre Israel se tornar uma nação. E de todas as coisas na história que aconteceram, eu me lembro daquele dia, daquela noite, como nenhuma outra coisa. Mas você está correto. Prova que essa aliança ainda está de pé. Sim, ele faz. E que Deus vai honrá-la. Vai mesmo. Ele não faz aliança que ele não cumpra. E é claro que você tem muitos judeus que não puderam retornar devido às circunstâncias ao longo dos anos. Mas depois, é claro, do que aconteceu na Europa, no Holocausto. Meu pai, pelo que eu entendi falando com ele, alguns membros da família, o primeiro pensamento deles era ir para Israel e para a Palestina. Mas essas raízes foram interrompidas pela Câmara de Papéis Brancos. Um número muito pequeno de judeus foram capazes de viajar para Israel durante os anos de 1938 e 39 e durante o resto da Segunda Guerra Mundial. Então eles fugiram para a Inglaterra e puderam vir para os Estados Unidos, pois eu tinha um tio-avô que estudava medicina e os patrocinou para virem para cá. Caso contrário, eles teriam ficado praticamente presos, como muitos judeus. Voltando à pergunta do Loren, você teria pensado que Israel teria sido atraído mas eles se tornaram... O que você está insinuando é que eles perderam parte da sua lealdade? Eles ficaram confortáveis. Eles se tornaram parte da sociedade, assim como muitos judeus na América hoje. O Senhor tinha falado para eles no princípio, olha, vocês não vão sair. Sim, ele falou para eles. Vocês não vão voltar rápido. E disse para eles, construa casas, plante vinhas, tente se adaptar da melhor maneira. E eles fizeram isso e depois foi difícil largar. Acho que foram 50 mil que voltaram com Esdras e um número ainda menor com Neemias, eu acredito. E é claro que hoje eles não tinham como oferecer sacrifício, pois o templo não existia. Mas quando eles ofereciam, faziam isso às 9 da manhã
não na Babilônia e nesses outros lugares, mas quando eles ainda tinham um país e estavam em Israel, às 9 da manhã. E eles ofereciam outra vez às 3 da tarde, toda a tarde. No sábado, que era o Shabat deles, eles ofereciam 2 cordeiros toda manhã e 2 cordeiros toda tarde. E antes que o templo fosse destruído, claro, quando eles ofereciam o sacrifício, então eles pegavam o sangue e levavam para o santo lugar, aonde estava o altar de incenso. O altar de incenso que estava ao lado do véu, que separava o Santo dos Santos do santo lugar. O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, e eles aspergiam sangue sobre o altar de incenso e enchia aquele santo lugar com uma fragrância, tipificando a intercessão de Cristo em nosso favor. E eles faziam isso toda manhã e faziam isso toda a tarde, 7 dias por semana. E quando eles voltaram do cativeiro, a primeira coisa que Deus mandou eles construírem não foi suas casas ou negócios e tal, mas sim o altar. Isso mesmo. Primeiro construa o altar, tipificando o Calvário. E quando o templo foi reconstruído, eles voltaram a oferecer sacrifícios como deveria ser. E então, aconteceu assim mesmo ou eu estou errado? Não, é isso mesmo. Ageu foi enviado, é claro, para trazer instruções e fazer com que eles voltassem a construir e prestassem atenção à construção do templo. Mas à medida que olhamos para esse pensamento, aqueles que estavam na diáspora começaram a construir a sinagoga, começaram a desenvolver enquanto eles estavam na diáspora. Eu creio que Neemias começou isso, não foi? Acredita-se que ele e Esdras reuniram o povo para falar da lei. Como mencionamos, acho que foi no programa passado, eles não tinham como oferecer sacrifícios agora, não aonde estavam nesse momento. Certo. Mas eles mantinham aquela hora como uma hora santa, o dia santo, e supostamente eles ali adoravam a Deus, buscavam ao Senhor, e então era isso que eles faziam diante do fato de não poder oferecer sacrifícios como deveria ser oferecido de acordo com a instrução de Moisés. Mas notamos o seguinte: quase que tudo que acontece com Deus na vida da pessoa é quando a pessoa está orando. É verdade. Daniel estava orando quando o anjo apareceu e ele estava clamando a Deus. E quando olhamos para a nossa vida, nós podemos ver que na maioria das vezes, se não todas as vezes, Deus falou conosco quando estávamos orando. Sim. E sei que comigo é assim. E lembro do dia que o Senhor me disse: quero que você comece a pregar sobre o Espírito Santo nas cruzadas. No domingo à tarde, comece a transmitir pela televisão. Aconteceu enquanto eu estava orando. E nunca tinha sido feito. Nunca tinha sido feito. E quando também declaramos que iríamos fazer aquilo, recebemos várias cartas de pregadores dizendo: você não pode fazer isso, não faça isso, mas o Senhor encheu milhares de pessoas através daquela transmissão e fez com que eles soubessem da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Certo. Mas tudo começou em oração. Eu me lembro que queríamos uma estação de rádio aqui na cidade e tinha uma estação que no domingo de manhã às vezes tocavam 2 músicas religiosas, vamos dizer assim. Ouvi falar de uma estação de rádio, tinha falido aqui, uma estação que na época ainda era AM. Não sabíamos muito o que estávamos fazendo, mas começamos a pesquisar e então uma pessoa foi até a capital pedindo para senadores nos ajudar a conseguir essa estação de rádio. Quando descobri como essas coisas funcionavam, vi que eles não podiam nos ajudar ou fazer muita coisa.
Mas então, a comissão de rádios finalmente decidiu que iam fazer um leilão com a estação de rádio. E quem desse mais durante o leilão ia ganhar a estação de rádio. E esse leilão ia acontecer na casa de um juiz aqui na cidade. E eles declararam que o máximo tinha que ser $80 mil. E depois viram que estavam errados. Isso economizou muito dinheiro para nós. De qualquer maneira, naquela manhã eu estava orando e eu disse: Deus, eu quero essa estação de rádio, creio que vai abençoar a cidade. O Espírito Santo colocou no meu coração que eu tinha que ir para o banco e pegar $100 mil. E eu falei: Deus, para que eu vou fazer isso? $100 mil. E eu tinha esse pressentimento. Fui até o banco e não peguei dinheiro, mas peguei títulos e coloquei no bolso do meu paletó. Tinha um outro homem que queria comprar a rádio e ele queria transformar em uma rádio sertaneja e por aí vai. Aí eu estava com o meu advogado lá e tinha também um advogado da capital que supostamente era o melhor nesse tipo de situação e ele estava sentado ao meu lado. Então começamos com um lance e o juiz então perguntou para o meu oponente: quanto você quer pagar? E ele disse: $80 mil. E vocês? E eu disse: $80 mil. E então houve um impasse e os advogados começaram a discutir. Eu os ignorei e disse para o juiz: juiz, ele quer dar um lance de $80 mil. Virei para ele e perguntei: vocês têm 80 mil? E ele disse: não, mas eu posso conseguir. Aí eu disse: ele disse que pode conseguir, mas não está com ele. E ele nem sabe se pode conseguir. Aí então, o juiz perguntou: você tem $80 mil? E ele respondeu: eu posso arrumar. Aí eu falei: olha, achar que pode ter são coisas diferentes. E se ele não conseguir, juiz, o que você vai fazer se ele ganhar a rádio? E eles chegaram a cogitar até o cara ou coroa. Realmente falaram de tirar na sorte, por aí vai. E aí o meu advogado estava me cutucando porque eu estava falando e ele falou: não, pare de falar, você pode nos colocar em uma armadilha. E eu ignorei e continuei. Até que finalmente ele disse para mim, o oponente disse: por acaso você tem $80 mil? Aí eu sabia o que o Senhor tinha me mandado fazer e então eu achei que ele nunca ia perguntar. Eu coloquei a mão no meu bolso e coloquei na mesa. Aqui eu tenho $100 mil. E o juiz, houve um grande silêncio ali naquele lugar e dava para ouvir até um mosquito. E o juiz falou: deixa eu olhar, eu nunca vi $100 mil em minha vida inteira. Aí ele disse para ele: você pode provar que tem 80 mil? E ele começou a colocar a mão no bolso, o meu oponente, até que ele disse: eu devia ter sido era pregador. Pegou a mala e saiu dali. E o juiz disse: acho que a estação de rádio é sua. Mas é meio engraçado, mas foi durante oração. Você recebeu uma palavra de sabedoria. O Senhor mandou eu fazer o que fiz. Certo. E 3 dias depois, ou um tempo assim, eu acordei naquela manhã e a rádio estava tocando Nos Braços do Senhor. E o Senhor Aleluia. nos deu aquela estação de rádio e ficamos com ela por vários anos até comprar a que temos hoje. Mas acredito que foi em oração. Não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes é em oração que o Senhor fala conosco. E se não existe uma vida de oração, acho que não existe uma comunhão entre a pessoa e Deus. Irmão Suega, a história que você acabou de nos contar é interessante. Naquele momento, o Senhor queria coragem para você se apresentar. Normalmente, os cristãos se retraem e deixam as coisas passarem, mas você se posicionou, você avançou e o Senhor te usou depois dessa que acabou, forma. o advogado, ele era especialista em estações de rádio lá na capital,
E ele disse: eu tenho trabalhado com isso a vida inteira, mas eu nunca vi uma situação como essa. Não, hoje em dia estações AM não são muito requisitadas, só querem FM. E a que temos aqui hoje, batalhamos por 2 anos e conseguimos a estação com a comissão, mas o outro lado recorreu. Eu não sabia, mas é assim que eles fazem. Recorreram, aí o grupo se reunia outra vez da comissão e eles nos davam a estação de rádio e o outro grupo apelava e começávamos do princípio de novo. E eu lembro que um dia o nosso advogado nos ligou, não esse que eu estou mencionando, mas um outro. E ele disse: eles mudaram a regra e agora é mais fácil que esse competidor compre a estação de rádio. Você precisa chegar a um acordo com eles, usar metade para tocar conteúdo religioso e metade para tocar música sertaneja. E eu disse: não podemos fazer isso. E eu cheguei ali a um corredor bem grande, ao lado das torres. E eu estava ali e estava orando naquela tarde. E, olha, eu disse: Deus, preciso de um sinal. Porque o Senhor sabe o quanto nós já tínhamos gastado com advogados e toda essa situação. E eu disse: Deus, eu preciso de um sinal. Eu estou vivendo para o Senhor há muito tempo e não devia precisar de um sinal. Sei que estou obedecendo, mas preciso de um sinal. Comecei a orar por outras coisas e esqueci. E depois, orando, eu disse: podemos ir e tomar a terra, tomar o país, tomar posse da terra, desde o Jordão até o mar. E mesmo os gigantes estando ali para atrapalhar, o Senhor já nos deu a vitória. E quando mencionei aquilo, lembrei do meu pedido e comecei a chorar. E lembro que o Senhor me disse que a vitória era nossa. E dentro de poucos meses, a estação era nossa. Sem problema Glória algum, a Deus. aquilo aconteceu. Mas acredito na oração e são nessas horas que Deus fala conosco. Não é sempre assim, mas na maioria das vezes é assim. É o momento que nós estamos mais sensíveis ao Espírito Santo, quando estamos em oração. Mas como você disse, não Ele limita. fala quando quiser. Deus pode falar conosco em qualquer Mas eu momento. penso que há uma conexão nesse sentido também, de que a oração muitas vezes facilita ou precede aquilo que Deus quer falar conosco, nos dar uma resposta quando pedimos a Ele em oração. Talvez não seja naquele momento, mas você sabe quando Deus vai te responder o que você pediu. Quando eu assinei o contrato para começar na Direct TV, nós estávamos na Costa Rica, em um culto. Isso foi há 10 anos atrás, na verdade 11 anos atrás hoje. E pegamos o contrato e a Nick tinha enviado para nós, de alguma forma, e temos que ir para o intervalo e vou terminar essa história amanhã, ou quando acontecer o nosso próximo programa. Então, obrigado por nos acompanhar e não perca o próximo programa.